Boa noite a todos. É sempre um grande prazer, uma grande alegria esses nossos encontros aos sábados, esses encontros fraternos, onde nós podemos trocar esses abraços, essas conversas, essas trocas de pensamento, né, que nos auxiliam na tomada de decisão, nesses objetivos e nessas missões que nós temos em nossas vidas. Hoje, trabalhando um pouco com recados, aqui se a gente for passar os slides rapidamente, pedir aquela ajuda, né, com o famoso curtir. Nós temos o Facebook da comunidade, que é Caio Barchu Teumatão. Tem também o site da USE e o Facebook da USE, com toda a divulgação de palestras, né, USE Matão, das casas aqui de Matão. E é usematão.com.br e o Facebook Use Matão, tudo sem acento, né? Também essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook do Centro Espírita Nosso Lar, e eles também têm uma página muito grande de Facebook, que é o Nosso Lar Matão, e um canal no YouTube, onde é feito todo o depositório dessas palestras das duas casas, que é a Web TV Nosso Lar no YouTube. Esse aqui é um evento muito interessante que Matão vai sediar no dia 4 de agosto, intitulado Espíritas em Ação, onde nós teremos o prazer de receber a Nete Guimarães, diretamente do Rio de Janeiro, a Elizabeth Lacerda e o Alex, lá de Brasília, o nosso querido amigo Arthur Valadares, lá da cidade de São Carlos, e o Alan Mitchell, de Uberlândia. A Elizabeth com a música, a Nete, o Arthur e o Alan com as palestras. O Alan, ele é desenhista, né? É quem fez o Espiritismo Turma da Mônica para as crianças. Um evento que vai ter uma inscrição, para a gente falar que vai, né, de R$10 mais 1 quilo de alimento, que vai ser revertido, né, para instituições de caridade, incluindo o núcleo assistencial. Então, como que faz para se inscrever? É só falar comigo. A gente precisa do nome completo, o telefone e os R$10 e o alimento não perecível levar no dia. Vale muito a pena. E também estão abertas as inscrições para o encontro anual Caio Barchutel, que vai ser em setembro, e o Orson vai detalhar mais sobre as inscrições do EAC ao final de hoje. Fora esses recados, a gente sempre lembra que a comunidade tem estudos doutrinários todos os dias da semana, e principalmente na quarta-feira, que é o atendimento fraterno, né, onde nós fazemos essa primeira abordagem para quem está chegando na casa ou está passando por alguma situação difícil. Nós convidamos na quarta-feira às 7h30, mas todos os dias tem um grupo de estudo para determinado tipo de assunto que a gente gostaria de se aprofundar na doutrina espírita. E sem mais delongas, a gente já inicia os nossos trabalhos com a nossa prece. Se todos pudessem me acompanhar numa vibração inicial, onde a gente pudesse, por um momento, deixar lá fora, né, um pouco dessa velocidade, dessa sucessão das coisas que acontecem na vida. De acordo com esse ambiente, colocar toda a nossa gratidão, todo o nosso coração em prece, conectando-se com o nosso Mestre Jesus, com os queridos emissários celestes, que tanto se felicitam pela nossa presença, pela nossa busca em melhorar-se a si mesmos. Que durante esses momentos possamos ter o nosso coração aberto, ser aquela famosa terra boa, para que o Evangelho de nosso Senhor dê muitos frutos através da nossa ação e mobilização. Então, assim, agradecemos essa oportunidade bendita de nos reunirmos em torno de uma doutrina tão esclarecedora e com tanto potencial de libertação ao homem. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Hoje, a gente
tenho o prazer de receber o nosso querido amigo Osson Carrara, prata da casa. Quando alguém pergunta, né, às vezes a gente viaja, fala, se é de Matão, se é do Osson. Eu sou do centro do Osson lá. E marido da Neuzinha, como não? Que a termos de Matão, às vezes a gente fala, o Osson todo dia está aí, a gente conversa com ele, mas o que o Osson representa para o Espiritismo no Estado de São Paulo e no Brasil, divulgação doutrinária, essa missão, né, dada por Kai Baixoto, representa muito bem esse papel de divulgador da doutrina. E hoje irá nos prestigiar com mais uma de suas oratórias. Gostaria de convidar o Osson para a palestra da noite. Meus amigos, nossa saudação, nossa alegria, nossa gratidão extensivas aos amigos conectados pelo Facebook, na página do Nosso Lar, porque esta maneira de expansão, meio virtual, é realmente uma poderosa ferramenta de divulgação espírita que estamos desfrutando na atualidade, com alcance inimaginável, porque todos os dias o movimento espírita tem se valido dessa possibilidade, e várias casas e vários lugares projetam ao vivo seus estudos, suas palestras, o que é extremamente importante, porque num momento de crise de valores morais, como estamos vivendo no planeta, quanto mais semearmos a mensagem trazida pelo Espiritismo, mais benefícios nós teremos para a paz mundial e para a construção interior de harmonia que tanto precisamos para os enfrentamentos inevitáveis. De forma que nos sentimos muito felizes, honrados. Não merecemos isso, mas nos sentimos muito honrados de poder executar esse trabalho de divulgação espírita pela palavra e pela escrita, um trabalho que envolve bastante responsabilidade, e felizmente o amparo dos espíritos não tem faltado a todos aqueles que se dispõem ao trabalho. E felizmente são muitos os companheiros, mesmo companheiros que não ocupam a imprensa escrita, companheiros que não usam da palavra verbal, mas estão trabalhando. A gente boa trabalhando em todos os lugares, nas mais diversas atividades de expansão doutrinária do Espiritismo. Porque quando falamos em expansão doutrinária do Espiritismo, não queremos nos referir especificamente ou exclusivamente à divulgação. A ação social desenvolvida pelos espíritas, a ação educativa desenvolvida por muitos espíritas, também é divulgação espírita. A divulgação não se dá apenas pela palavra ou pela escrita. O comportamento honrado, honesto, dedicado, perseverante de muitos companheiros nesses rincões do Brasil, falam bem alto do que é capaz de fazer quando assimilamos o Espiritismo. Convite que é feito a todos nós. Não está restrito ao palestrante, não está restrito ao escritor, não está restrito ao médium, nem ao presidente da casa, nem aos diretores da casa. Isso está de acesso para qualquer pessoa que se aproxime do Espiritismo e comece a conhecer os seus fundamentos. E comece a sentir o título que demos à palestra. O conforto, a lógica e a clareza que o Espiritismo oferece àqueles que dele se aproximam. Porque, em termos de lógica, de raciocínio, o tesouro doutrinário do Espiritismo é incomparável. Não há nada que se compare à lógica, ao bom senso trazido pelos fundamentos do Espiritismo. Porque o Espiritismo ele é impessoal, ele não foi fundado.
Ele não é algo que foi inventado por alguém, imaginado. Alguém sentou lá numa escrivaninha e começou a pensar, eu vou elaborar uma teoria para beneficiar as criaturas, para dar conhecimento. Não, não é algo inventado. Não é algo que alguém imaginou ou traçou um plano. O Espiritismo está na natureza, são leis naturais. Sempre existiram essas leis. Mas a fundamentação dessas leis, o conteúdo e o desenvolvimento dessas leis naturais, estabelecidas pelo Criador, por Deus, estavam esparsos. Ainda não havíamos alcançado um nível de maturidade que pudesse permitir o perfeito entendimento e aplicação dessas leis. Mas a sabedoria divina, dentro do planejamento de vida estabelecido para os filhos de Deus, estabeleceu, naturalmente, épocas gradativas, continuadas de progresso, através de outra lei, que é a lei de progresso, para que gradativamente esses conhecimentos fossem adquiridos, conhecidos, compreendidos, para serem praticados. E nós estamos nos primeiros passos da prática. Nós estamos aprendendo a praticar, mas entendendo por que somos convidados à prática do amor, já que as leis de Deus são leis de amor, completas. A lei estabelecida para o universo é uma lei de amor. Mas era preciso entender isso. E Allan Kardec organizou esses ensinos didaticamente, com a sua lucidez, com a sua inteligência, com a sua capacidade educativa, pedagógica, a partir do Livro dos Espíritos, iniciando lá com aquela pergunta que todos sabemos: o que é Deus? Apresentando-nos na sequência os atributos de Deus. Deus é eterno, Deus é único, Deus é imaterial, Deus é imutável, Deus é onisciente, é onipresente, onipotente. Vai desenvolver depois o mesmo assunto em A Gênese, no capítulo 2, Deus faz uma introdução belíssima em O Livro dos Espíritos, para nos dar a conhecer como é que surgiram as pesquisas envolvendo esse conhecimento. Como é que essas ideias novas se apresentaram. Então, é indispensável que leiamos a introdução do Livro dos Espíritos. É indispensável, conhecimento ali, que vai nos dar a conhecer como é que surgiram essa observação dos fundamentos que levaram a conclusões, a deduções, para estabelecimento da teoria que observou os fatos reais, observados e comprovados, da existência de um mundo invisível, invisível aos nossos olhos, mas absolutamente real. Real e que pode, em determinada circunstância, ser tocado, em determinadas circunstâncias favorecidas por condições que deveremos estudar também, ser audível. Em determinadas condições, igualmente estabelecidas, pode ser visível. Este mundo invisível, que interage incessantemente conosco, porque é da mesma natureza nossa, espiritualmente considerado. É que as leis de Deus estabeleceram que para progredir, a alma humana deveria passar pelas experiências provatórias, deveria passar pelas experiências de aprendizado, utilizando-se de um pré-requisito essencial para isso: o corpo, um produto perecível,
que tem tempo de validade, não dura para sempre. Mas o mundo espiritual existe antes, existe agora e existirá, continuará existindo depois da vida corpórea. O mundo material nem precisaria existir, sem prejuízo algum para o mundo espiritual. Porque a origem está no mundo espiritual. Mas Deus estabeleceu que o progresso se faria pelas experiências reencarnatórias. Quando falamos em reencarnação, por exemplo, nós vamos entender a lógica da lei da reencarnação. Porque a única teoria capaz de explicar as nossas diferenças, os nossos extremos morais, intelectuais, psicológicos, emocionais, de habilidades. A reencarnação, ela explica as nossas diferenças, em todos os sentidos. Os nossos gostos, as nossas tendências, a causa das nossas aflições anteriores. Explica o nível de inteligência que estamos, ou de maturidade. Explica a genialidade. Explica as deficiências de toda ordem, as carências de toda ordem. Embasada que está também na lei do esquecimento do passado. A bondade de Deus estabeleceu que esquecêssemos o passado para poder iniciar cada etapa como se fosse a primeira vez. Para que os traumas do passado não nos atrapalhem agora. Para que as dificuldades de ontem não sejam empecilho hoje. Então, como entender a genialidade e a perversidade? Como entender a carência absoluta, a deficiência física absoluta com a saúde perfeita? Como entender as diferenças de todo tipo que nos caracterizam, inclusive de crença, inclusive de maturidade, de habilidade em todos os sentidos? Como explicar? Por que uns nascem em determinadas condições que falta para outros? Por que para uns tudo dá certo, para outros nada dá certo? Por que uns passam a vida e outros enfrentam obstáculos doloridos durante a vida toda? Qual a razão disso? Por que o sofrimento? Então vem a lógica do Espiritismo e a clareza em nos explicar os fundamentos das leis divinas, apresentadas ali por Allan Kardec didaticamente. É curioso que nós tenhamos uma curiosidade didática de buscar o índice do Livro dos Espíritos para ver as leis de Deus ali estabelecidas, para entender inclusive a mediunidade. Que faculdade é essa? Mas vem a lógica, a clareza do Espiritismo nos falar que a mediunidade é um dom natural do ser humano, variável em suas manifestações, muito variável, muito variável. Há várias modalidades de mediunidade, níveis diferentes de percepção, nenhuma mais importante do que a outras, todas importantes, todas fazendo parte desse arcabouço, todas fazendo parte desta capacidade que o ser humano tem de perceber algo além da matéria. Mas o que não dizer do conforto oferecido pelo Espiritismo? Conforto nos momentos de dor, conforto nos enfrentamentos, explicações que nos sustentam, coragem que nos levanta, conforto para enfrentar dificuldades acerbas, de enfermidades, de relacionamentos difíceis, de provas duríssimas, dolorosas. Mas vem o Espiritismo a nos dizer que tudo passa, que são experiências passageiras, não pertencemos àquele momento de dor que podem durar décadas, não pertencemos àquilo. Às vezes, esses sofrimentos que podem durar décadas, são verdadeiros cursos de aperfeiçoamento da alma, que passa por aqueles instantes duros,
de provações variadas, com enfermidades, com dificuldades e carências materiais de todo tipo, para depois alçar voos de liberdade e de felicidade. Recentemente, como vocês sabem, tivemos a desencarnação do querido amigo Ismael Batista de Guaxupé. Desencarnou em condições bastante dolorosas, rapidamente, mas deixou um legado de gratidão, de carinho nos corações, deixou um legado de trabalho, de dedicação, dedicou-se ao bem, semeou por onde andou simpatia, semeou por onde andou dedicação, hombridade, despertando nos corações imenso carinho pela sua pessoa, pela sua alma. E agora, já no mundo espiritual, há 20 dias, já deve estar sentindo as emoções de reencontros felizes, porque somos imortais. Ora, o fato de sermos imortais modifica todo o panorama da vida humana. Já não se fica preso às dificuldades, já não se fica escravo das dificuldades momentâneas, ainda que durem décadas. Já não se fica preso a dificuldades momentâneas, passageiras, que vão passar, porque nós não somos a dificuldade. Somos criaturas com um futuro extraordinário, extraordinário. Se pararmos para pensar nas venturas que nos aguardam, nas emoções que nos esperam, nos reencontros com almas queridas que não nos lembramos agora, mas que não reencarnaram conosco, e que acompanham os nossos passos ainda vacilantes, que acompanham o desenvolvimento através das dificuldades que passamos, através dessa fragilidade que nos caracteriza ainda, mas nos acompanham atenciosamente, sem interferir naquilo que devemos passar, embora nos encorajando, embora nos ajudando, nos sustentando nos momentos difíceis. Aquela música Passos na Areia, que quando eu estava sofrendo, tinha duas pegadas, era quando o Senhor me carregava, diz bem desta realidade. Somos criaturas muito acompanhadas, todos. Mas somos nós que elegemos as nossas companhias, com os nossos pensamentos, com as nossas preferências morais, com os nossos objetivos de vida, etc, etc. Mas mesmo que andemos por caminhos tortuosos, esquecidos disso, mesmo assim o amor não desiste de nós. Apesar de alguns de nós chegarmos ao mundo espiritual em condições lastimáveis, mesmo assim há um carinho enorme uns pelos outros, porque os benfeitores reconhecem em todos nós, porque eles já passaram pela experiência que estamos passando, essa potencialidade de filhos de Deus, capazes de realizações iluminativas, educativas, grandiosas, no campo da dedicação, do amor, do conhecimento, etc. O Espiritismo revoluciona o conhecimento. O Espiritismo revoluciona a alma, desde que nos disponhamos a conhecê-lo. Quando passamos a conhecê-lo, o entusiasmo pela vida é outro. A alegria de viver, a gratidão se apresenta, a resignação ativa se faz forte, apesar da tempestade à volta, que teima em permanecer como testes de crescimento, conforto, lógica, clareza do Espiritismo. Para pensar nisso, nós fomos buscar o item 6º da introdução do Livro dos Espíritos. Este item não é longo, 2 páginas, talvez, o item 6º. Quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, e cremos que todos nós temos, eu quero sugerir com muita ênfase, que busquemos o item 6º da introdução. Não vamos entrar nem nas perguntas, introdução. Porque Allan Kardec faz nesse item um resumo, uma síntese do conhecimento espírita.
começando a dizer sobre a existência dos espíritos, sobre Deus, um dos princípios que sustenta o edifício doutrinário do Espiritismo, e avança por questões importantes que fazem parte do entendimento dos espíritos, da realidade dessa existência que é nossa. Somos espíritos também, ocupando temporariamente corpos carnais que brevemente deveremos deixar, porque não somos o corpo, estamos no corpo. E nessa introdução nós vamos encontrar ensinamentos como este. O mundo dos espíritos, ou os espíritos, constituem um mundo espiritual. Ora, imagine quanta coisa cabe nessa expressão mundo espiritual, onde a capacidade criativa do pensamento, atuando sobre os fluidos, é capaz de construir cidades, casas, espetáculos da natureza. Quanta beleza não é criada pelos espíritos elevados, pelos benfeitores esclarecidos. E quanta baixeza não é construída também por espíritos de baixo padrão vibratório, por espíritos ainda apegados, vingativos, espíritos sensuais, etc. Os espíritos constituem o mundo espiritual, esta morada que está no universo todo. E como disse anteriormente, o mundo espiritual pode ser apreciado em certos casos, em condições determinadas, pela visão, pela audição e pelo tato. Ler os livros de Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, que é uma obra-prima da literatura clássica espírita, vai nos dar contato de realidades extraordinárias do mundo espiritual. Ivone relata com sabedoria, com descrições detalhadas, detalhes do mundo espiritual, onde estão construções da mente dos espíritos que estão no mundo espiritual, mas sofrendo a influência também dos pensamentos e das vibrações dos encarnados. Porque nós, os encarnados, sendo espíritos também, nós influenciamos o mundo espiritual também. E Ivone vai descrever isso de uma maneira maravilhosa. Ler Ivone Pereira, os vários livros de sua lavra mediúnica ou de seus estudos, significa adentrar com mais profundidade essas realidades que descrevem o mundo espiritual. Eu quero dizer com isso, essa frase está na introdução. Quanta coisa cabe dentro da expressão mundo espiritual. Só essa expressão mundo espiritual dá um congresso de vários dias. Só essa expressão. Aqui nós estamos passando de passagem, brevemente, porque a riqueza de detalhes do mundo espiritual é muito grande. E estudar a doutrina espírita vai nos fazer compreender este detalhe vital do entendimento espírita. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Que classes são essas? Classes que dividem o mundo espiritual em função do nível moral. Existem classes baixas, de espíritos ainda inferiores, apegados, sensuais, maldosos, perversos. Existem espíritos medianos, que não sabe se vai para cima ainda ou se está querendo voltar para baixo. Mas existem as classes dos espíritos ativos, já comprometidos com a causa do bem. E vários deles, de vez em quando, visitam a Terra. Matão teve o privilégio de receber um deles. Caibar Schulte é um desses espíritos, de alto nível, de alto gabarito, que reencarnou e veio morar em Matão. Imaginem, nós tivemos o privilégio, no Brasil, de receber um espírito desta categoria. O Brasil também recebeu Chico Xavier, também recebeu o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá depois, na Índia, Irmã Dulce, no Brasil. Espíritos de alta performance.
e que reencarnam para estimular o progresso, para nos ensinar, porque estando eles num plano superior, se condoem da nossa fragilidade. Não no sentido, ai que dó, não é isso. Compreendem que nós ainda somos crianças e precisam de exemplos, precisamos de estímulos. Então reencarnam e vêm nos ensinar como agir. Pertencem os espíritos, pois, a diferentes classes. E não são iguais os espíritos. Isso está na introdução do livro dos Espíritos. Nem em força. Que força é essa? Força moral. Força moral mesmo. Força capaz de influenciar. O próprio Caibar Schutel, na mensagem Espíritas Meditai, que está no livro Ceareiros de Volta, vai afirmar aquela frase conhecida, muito divulgada: mede-se a evolução de um espírito pela capacidade que ele tem de influenciar outras pessoas. Muita força. Enquanto outros espíritos ainda somos medíocres, espíritos ainda que estamos tentando acordar. A gente já parece que enxerga alguma coisa, mas a gente ainda está vinculado à prisão dos interesses egoístas. Nós ainda estamos presos aos apegos das nossas imperfeições. Não são iguais, nem em inteligência. Por quê? Ora, a reencarnação explica isso. Porque o nível que se situa um espírito é alcançado pelo número de experiências vividas, que é variável de criatura para criatura. Sem contar que o esforço ou a preguiça também influi nisso. Eles não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, é claro que não. Existem espíritos sábios, muito sábios. Existem espíritos pseudo-sábios, que querem passar por sábios, mas são mentirosos. São enganadores. E são espíritos, claro. A vida, a morte não faz transformações milagrosas. Nós continuamos a ser o que somos. Necessitados desse caminhar continuado, exigindo esforço, perseverança, tudo isso. Nem a imoralidade. Claro que não. Existem espíritos firmes, moralmente elevados. E existem os espíritos que ainda são frágeis moralmente. É o nosso caso, o nosso estágio. Ainda vacilamos. Nós que estamos no planeta, no caminho da evolução. Os espíritos são de diferentes origens, de diferentes classes, melhor dizendo. As diferentes existências, ainda naquele item da introdução, as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas, é sempre para frente. Então nós estamos na nossa melhor reencarnação. Nós estamos na versão 0 quilômetro de nós mesmos. Tiramos um carro zero. Somos nós. Porque as anteriores são as anteriores. O próximo carro zero vai ser na próxima encarnação. Vamos ganhar um novo corpo. Com a experiência anterior e a dessa. São sempre progressivas. A gente vai subindo degraus. Jamais retrógradas. Ah, mas e se o espírito nascer na miséria, nascer na Etiópia, nascer num planeta inferior? Não é retrogradar isso. O espírito pode descer um degrau socialmente falando. Nas condições sociais, nas condições materiais. Mas o seu patrimônio ninguém tira. As suas conquistas de virtudes, de saber, de conhecimento, ninguém tira. É conquista de cada um. Por isso nunca volta. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. Aí entra a preguiça, a acomodação, o desinteresse, a omissão, e também o esforço, o interesse, a pesquisa, a perseverança, a firmeza. E isso é de cada um, e Deus respeita. Deus não se mete. Quanto mais negligente a gente for, mais tempo a gente vai demorar para se livrar das imperfeições. E quanto mais esforçado a gente for,
A gente pode eliminar reencarnações futuras e dar pulos. Aqueles teimosos, rebeldes, recalcitrantes, eles têm que reencarnar até perder a rebeldia. Se a gente perder a rebeldia, já a gente deu um passo. Pode dispensar algumas reencarnações. Não tem hora que dá vontade de falar, para o mundo que eu quero descer. Essa confusão que está o planeta, eu quero descer, quero ir para um planeta superior, mas não adianta a gente espernear. A gente vira e revira e pula aqui, esperneia, mas a escola está aqui mesmo, no planeta Terra. Para a gente merecer nascer num planeta superior, a gente tem que merecer. Mas aí ocorre um detalhe. Se a gente se esforça e merece ser convidado para habitar um planeta superior, a gente se condói daqueles que a gente ama e que estão batendo a cabeça ainda. É o que aconteceu com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Convidado para ir para um planeta superior, ele pediu moratória. Deixa eu ficar aqui mais um pouco. Deixa eu ficar aqui. Olha o que é um espírito superior. Obrigado, Pinto. Deixa eu ficar aqui mais um pouco, para ajudar meus irmãos em dificuldade, enquanto houver uma lágrima na terra, deixa eu ficar aqui. Renunciou às moradas superiores para nos ajudar. Então, isso só cresce na sua grandeza moral e espiritual. Olha essa. O homem de bem é a encarnação do bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. Nós vemos criaturas boníssimas sobre a terra e vemos criaturas perversas, praticando crimes de todo tipo. É o espírito que é perverso. É o espírito impuro, apegado ainda. E quando vemos uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, é um espírito bom, que já se dispensou vaidades, já demitiu o orgulho, já mandou embora o egoísmo, e vive para o progresso e a felicidade antes dos outros, depois da sua. Por isso que nós temos essas diferenças no planeta. O bom espírito é a encarnação, faz um homem de bem encarnado. E um espírito ainda perverso, teimoso, cheio de más intenções, produz a encarnação de um homem com dificuldades. E isso nos faz entender, ainda dentro da introdução, essas frases aqui estão no item 6 da introdução. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. O mundo moral influenciam, nos dão sugestões, boas e más. Aquela imagem, é uma imagem isso, do anjinho de um lado e o diabinho do outro, é um bom exemplo. Nós temos espíritos bons que, olha, faça isso. Esqueça essa ofensa, perdoe, trabalhe, tenha seriedade. E vem o outro e fala, para que você vai no centro hoje? Vai, esquece aquilo lá. Para que você vai fazer isso? Perdoa nada, dá um tapa na cara do sujeito, fala mal dele. É a gente que aceita, ou um ou outro. É a influência sobre o mundo moral de espíritos perversos ou de espíritos bons que nos sugerem. O bom espírito não força a nossa adesão, ele respeita a nossa decisão. O espírito perverso, impuro, ele se alegra com as nossas desgraças. Ele se alegra com as nossas quedas, porque enquanto a gente está caindo, a gente está escravo dele. E ele fica bravo quando a gente aceita a sugestão de um bom espírito e resolve seguir o bom caminho. Aí ele faz tudo para a gente desistir. Por isso que a gente tem que vencer pelo cansaço. Não, eu sou mais firme que a sua sugestão. Eu vou perseverar. Vem a sugestão da preguiça, vem a sugestão do abandono, vem a sugestão da vingança, e a gente fala, não, eu sou espírita. Eu tenho dificuldade, muitas dificuldades. Mas eu vou ouvir aquilo que os espíritos ensinam. E essa ação é incessante. Neste ambiente, nós estamos num grupo de encarnados, e estamos aqui também com espíritos desencarnados, interessados no assunto, nos acompanhando para nos ajudar, e também outros que estão aqui tentando uma chance para nos atrapalhar. Porque existem espíritos em todas as condições do mundo espiritual. Então o Espiritismo é de uma clareza, nos faz conhecer isso. O Espiritismo nos ajuda a compreender esta ação incessante que se dá
sobre o mundo moral e físico. Físico também, porque os espíritos podem provocar sensações físicas desagradáveis ou agradáveis. Quantas emoções superiores não sentimos em ambientes elevados? Quanto bem-estar não sentimos de estar aqui nesse instante? Que gratidão! Permitam-me dizer isso. Não é exposição de mim mesmo, não, mas que gratidão à intuição que chega, gostosa, fluente. Que gratidão ao espírito amigo que ajuda. Eu estou falando aqui, sou eu mesmo que estou falando. Não é psicofonia, não sou médium, no sentido do termo. Mas a fluência é a ação dos espíritos bondosos, caridosos, que suprem a deficiência que nós temos. E isso é a ação incessante sobre a voz, sobre o raciocínio, sobre a fluência do verbo. Os bons, olha que importante isso, está na introdução do livro dos Espíritos, isso, não sou eu que estou escrevendo, não. Os bons nos solicitam para o bem. Já pensou quanta coisa cabe nessa solicitação para o bem? Nos sustentam nas provas e nos ajudam. Olha que conforto está aí. Os bons nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas e nos ajudam. De que forma? A gente não está vendo, não escuta, não vê. Existem os que escutam claramente. Existem aqueles que veem claramente. Mas a grande maioria de nós não tem uma percepção mais avançada. No entanto, eles nos ajudam, nos sustentam nas provas. De que forma? Insuflando coragem. Coragem, meu filho, isso vai passar. Envolvendo-nos em fluidos calmantes, naqueles momentos de aflição, de desespero, naqueles momentos mais difíceis, nos sustentam, enviam pessoas para nos ajudar, sugerem para que alguém querido nos telefone, sugerem para que alguém nos passe um e-mail. Quantas situações que parecem coincidência, não são coincidências, não existe coincidência. Os espíritos atuam, sugerem, ligue para fulano que ele está precisando. Ligue para fulano. Fale com fulano. Vá ao centro hoje. E a pessoa sem saber entra no centro. Os maus nos solicitam ao mal. Da mesma forma. Qual é a adesão nossa? De que forma nos solicitam ao mal? Sugerem vingança, sugerem trapaça, sugerem maledicência, sugerem mau humor, sugerem revolta, nos solicitam mal, sugerem maledicência. É para eles, os maus, uma alegria nos ver sucumbir e ficarmos iguais a eles. Porque aqueles que são teimosos, que estão ali renitentes na teimosia, eles não querem que os outros progridam. Porque se os outros progredirem, eles ficam sozinhos. Então eles querem arrebanhar o maior número de criaturas insatisfeitas, revoltadas, para que o circo permaneça. De uma certa forma, é o que está acontecendo com a humanidade agora, a humanidade toda. Há uma luta para evitar que o planeta progrida. Porque se o planeta progredir, esses maus serão excluídos do planeta, vão perder o direito de viver aqui. E eles não querem perder essa boquinha, porque sabem que vão ter que reencarnar num planeta onde não tem internet, não tem WhatsApp, não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem nada. Planeta inferior, que talvez esteja na idade da pedra ainda, ou na idade medieval. Então eles não querem, e sabem disso. Então eles fazem tudo para manter um estado de perturbação, sugerindo intrigas, sugerindo situações que façam permanecer o estado de perturbação. Mas, igualmente, os bons trabalham sem cessar para que o planeta evolua. E promovem todo tipo de situação e circunstância para nos sensibilizar. Por isso nós não podemos ficar alheios a essa sensibilização. Cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades. Está na introdução do Livro dos Espíritos isso.
É o que ensinam os Espíritos. Cada um de nós deve se tornar útil. Quais são as faculdades? Variadas. Não é restrito a religião aqui de forma nenhuma. Não tem nada a ver com crença. Útil naquilo que fazemos, na profissão que fazemos, na atividade que fazemos, em casa. Porque tornar-se útil é beneficiar o ambiente, onde estejamos. Não importa se é em casa, na rua, na profissão, não importa. Cada um de nós deve se tornar útil, atender uma pessoa que precisa de algo, socorrer uma necessidade. Cada um de nós deve se tornar útil, segundo as suas faculdades. Aquele que abusa da sua força e do seu poder, viola a lei de Deus. Abusa da sua força moral, que é enfraquecida naturalmente, é uma força moral desviada de foco, né? Da sua força física, da sua força de influência, do seu poder em todos os sentidos. Aquele que abusa, viola a lei de Deus. E aí vem a consequência, não é castigo, é consequência. Não existe castigo. A palavra castigo tem que ser riscada, não existe. Nós geramos consequências que teremos que reparar. Tudo isso mostra a grandeza do ensino espírita. Segundo o seu desejo, dos espíritos, né, que somos nós, e seus esforços na senda do progresso, na direção da perfeição, que é seu objetivo final. Vejam, progresso e direção da perfeição. Este é o objetivo dos espíritos, que somos nós. Por isso essa luta, essa labuta, é uma labuta de aperfeiçoamento, é uma labuta de aprimoramento. Mas nós precisamos desejar e se esforçar para isso. E estudar o Espiritismo, com o seu conforto, com a sua lógica, com a sua grandeza, estimula isso. Estimula de maneira grandiosa. Porque vamos entender o objetivo da vida. Deus nos criou para a felicidade. Nos criou para a perfeição, ainda que relativa, já que ninguém alcança Deus. Mas a vida tem um objetivo, a felicidade nos aguarda. Mas não é uma felicidade ociosa. Quanto mais o espírito progride, mais ele trabalha, mas trabalha com alegria. Nós não temos outra opção, é o bem e o bem. Sempre, é lei de Deus, é lei de amor. Mas temos que nos sensibilizar para isso. Estudar o Espiritismo provoca isso. Por isso não podemos ficar na superficialidade do Espiritismo. Temos que adentrar o seu conhecimento. Allan Kardec estabeleceu as bases fundamentais nas obras básicas. E colocou na Revista Espírita casos que ele viveu. A Revista Espírita é um tesouro de conhecimento. E mostra as experiências registradas por Allan Kardec no seu intercâmbio por carta, nos contatos que fazia com os grupos espíritas. Ele vai contar as experiências que ele via, as respostas que ele dava, escrevia, respondia pela Revista Espírita, naquela época que não tinha realidade virtual, era pena no tinteiro. E Allan Kardec vai registrar isso na Revista Espírita. Eu vou contar 3 casos para vocês que eu já contei aqui. Mas pensando nas pessoas que não estavam naquela palestra, vou contar outra vez. Vale a pena, porque isso está na Revista Espírita apenas para a gente perceber o alcance dessa publicação. Num dos exemplares, a revista era mensal, era um fascículo. Num dos exemplares, Allan Kardec entrevista Vicente de Paulo. Já imaginaram o que é entrevistar Vicente de Paulo? O apóstolo da caridade. Este grande nome da Igreja Católica, que inspirou o surgimento das Irmandades de Vicente de Paulo. Allan Kardec entrevista ele. Já pensou? Está na Revista Espírita. Através de um médium, Allan Kardec conversa com Vicente de Paulo. Num outro exemplar, Allan Kardec conta a experiência de um espírito glutão. Um espírito apegado à comida. Era um espírito inferior, ele gostava, tinha saudade de comida. Imagina. Porque comer é uma necessidade do corpo. Quando a gente desencarna, a gente leva um tempinho para desacostumar, porque aqui a gente toma café da manhã, o cafezinho das 10, o almoço, o café das 2 horas, o café das 4, a janta e a noite. Meu Deus do céu. Então o corpo está condicionado, habituado a comer toda hora. Cada 2, 3 horas lavar um cafezinho, uma bolachinha, uma laranjinha, uma bananinha, meu Deus. Então Allan Kardec entrevistou um espírito que tinha saudade de comida. Mas eu adorava comer, seu Kardec. Eu adorava.
Eu ia nos restaurantes, promovia festas, escolhia as melhores comidas. Não, mas você agora é um espírito, você não precisa mais de comida. Ah, mas eu tenho saudade, que saudade. E aí o espírito contou para ele que na hora do almoço, ele ia nas casas, na hora do almoço, e nos restaurantes, entrava assim, para sentir o cheiro, o aroma da comida. E Allan Kardec explicou. Agora vai embora. Para onde você vai? Agora eu vou procurar uma janta, para ver seu cheiro de novo, seu Emmanuel. Um espírito inferior. Apegado à comida, não que comer seja uma coisa inferior, nós precisamos comer, se não comer não para em pé. Mas um espírito apegado ao vício de comer. Em outra ocasião, Allan Kardec entrevistou um espírito perfumista, um espírito especializado em perfumes. Porque os espíritos se especializam também, dedicam-se a determinadas áreas, a grandeza de Deus permite isso. Então Allan Kardec entrevistou um espírito especializado em perfume. Sabe o que ele fazia? Era um espírito superior, um espírito bondoso, de grande conhecimento. Ele visitava os hospitais e as prisões e procurava a pessoa mais abatida que estivesse na prisão ou nos hospitais. O espírito mais entregue ao desânimo, mais entregue à desesperança, com a sua capacidade fluídica, ele vasculhava as memórias do espírito encarnado, nesta encarnação e nas anteriores, e descobria um perfume que faria aquele espírito feliz. Podia ser o perfume da noiva, o perfume da mãe, da primeira professora, o perfume da namorada, o perfume de uma fazenda, um cheiro que guardou na memória. Eu, de vez em quando, sinto o cheiro do papel pardo que a minha professora de primeiro ano encapava os cadernos. Naquele tempo, a professora levava os cadernos para casa e encapava o caderno da gente. E ela trazia um dia os cadernos encapados. Muita gente vai se lembrar disso. E de vez em quando eu sinto aquele cheiro do papel pardo. E volto à sala de aula, lá nos meus 7 anos de idade. Então, o espírito era especializado nisso. E ele vasculhava a memória do espírito escolhido, do encarnado escolhido, e ia produzir o perfume. Ou buscar o perfume, se fosse fácil buscar, ou produzir. Envolvia o perfume fluidicamente e fazia o perfume entrar pela grade da prisão ou pela janela do hospital. Quando o doente ou o encarcerado absorvia aquele perfume acionava as memórias, e o espírito ficava feliz de lembrar daquele perfume que o fez feliz. Quando ele lembrava, ficava feliz e derrubava as algemas, as carcaças da revolta, da indignação, da desesperança. Quando caíam esses obstáculos, os benfeitores ajudavam, anonimamente. Os espíritos trabalham quando adquirem essa consciência um pelos outros. Por isso, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima. Não é uma moral nova, o Espiritismo não foi inventado. O Espiritismo está estruturado no Evangelho do Cristo. Não há código moral superior ao Evangelho, não há. A moral do Cristo, na síntese, agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. Esta última linha, repito o que eu disse em outra ocasião, dá um congresso. O que é fazer o bem e o que é não fazer o mal. As interpretações são tão variadas, exemplos de depoimentos podem ser colhidos aqui. E apesar da nossa interpretação ser variada, isso não muda a realidade do que é o bem e do que é o mal. Tem gente que está fazendo mal e pensa que está fazendo bem. Tem gente que está fazendo bem e está fazendo mal, sem tentar, sem conseguir diferenciar o que separa um do outro em sua realidade, em sua essência. Mas por falar em moral do Cristo, eu quero dividir com vocês uma pérola que vocês talvez já tenham visto. A maioria de vocês já viu. Mas pensando naqueles que não viram, eu não posso deixar de reproduzir aqui essa preciosidade do nosso Edgar Miguel. Vejam isto. Pessoal, eu falei assim antes de ir para a oração de hoje: Senhor Jesus, se o Senhor estiver lá presente, faz sair o 33. Oh. Aliás, 33 Ele está aqui. Você não colocou Jesus no 33 à toa, né? Não, não coloquei à toa. Não colocou à toa. É um número muito bacana.
Quer começar, Edgar? Tentar definir Meu o que Deus. é, quem é. É legal, né, cara? É um cara gente boa. Deixa eu pegar Olha, aqui. as informações dos Espíritos nos dizem que Jesus é o governador da Terra. Claro. Mas nós podemos enxergá-los de muitas formas e cada um vai também escolher. Um dos tipos de relacionamento que eu entendo que exista é também com esse tal de Jesus, né? Como é que a gente se relaciona com Ele? Ele que foi designado pelo Pai como irmão mais velho para ser guia e mestre de todos nós, cuida de nós. Ele que preparou esse ambiente absolutamente especial chamado Terra, para que nós tivéssemos as ideais condições de crescimento. Para muitos de nós, ele não é ninguém. Ele não é importante. E isso não abala o imenso amor que ele tem por nós. Às vezes eu me pego pensando e espantado em pensar que existe alguém nesse mundo que cuida de nós há milhões de anos, já sabendo do que necessitaríamos milhões de anos antes da Terra sequer existir, preparando este ninho, esta casa, este lar, para que cada um de nós fosse feliz, dentro do possível, aqui. Faz um trabalho absolutamente impossível da gente imaginar como é, mas que tem por nós um amor que ele expressou quando ele esteve aqui fisicamente, aceitando os nossos desesperos ali no meio da multidão, onde estávamos quase que exclusivamente preocupados com a dor do braço, da perna, do olho, da lepra. E ele, sem nunca reclamar, incansavelmente, sem dormir e comer muitas vezes, durante muitas horas, para a maioria de nós curou as nossas feridas. E certamente devia pensar, às vezes eu pondero, te encontrarei mais para frente, daqui a alguns milênios, quando você entender alguma coisa do meu amor. Então eu acho que é muito fortalecedor para todos nós, que somos ainda tão pequeninos no entendimento, a gente ter absoluta convicção, porque acreditar é muito pouco, de que alguém cuida de nós tanto assim. Como isso é confortador! Cuida de nós de uma forma inimaginável, na maioria das vezes sem que eu perceba que fui cuidado. Sentir-se amado assim facilita enormemente que a gente resolva um tremendo problema chamado eu preciso me amar. Porque alguém me ama assim, sabendo de tudo que sou, de tudo que não sei, de todas as bobagens que faço. Então, ponderar que Jesus é governador da Terra me diz bem pouco. Não me toca. Atende a minha razão, porque evidentemente concordo e faz todo sentido, mas ponderar sobre o amor desse governador, que eu prefiro chamar de irmão mais velho, que cuida. E que prometeu para todos nós que ninguém ficaria para trás, que ninguém seria esquecido.
nós não podemos ser insensível a isso. Desculpem, é isso. Cara, desculpado, Edgar. Então, Desculpem, é isso. cara, desculpa. Por essas razões todas, por esta apreciação tão notável do nosso Edgar Miguel, que já esteve em Matão, nós não podemos ser insensíveis à moral do Cristo, que é o maior código moral já disponibilizado para o conhecimento humano, em que o Espiritismo baseia o seu edifício doutrinário em favor de todos nós. Por isso, quando pensamos no exemplo aqui de Matão, de Caibar-Schutel, pela fibra moral deste bandeirante, e de tantos outros nomes que poderiam ser elencados, e do próprio Allan Kardec, que na sua lucidez teve a coragem de dizer que se o Espiritismo estivesse ultrapassado em algum ponto ou desmentido pela ciência, nós deveríamos abandonar esse ponto e ficar com a ciência. Mas, quanto mais o tempo passa, mais a força, a clareza, a lógica e a grandeza do Espiritismo se fazem presentes. Por isso, quando o nosso Marquinhos se refere ao evento de 4 de agosto, Espíritas em Ação em Matão, que é um evento de projeção, nós temos que apoiar, temos que participar. Como disse o Marquinhos, as inscrições podem ser feitas com ele, podem ser feitas com ele mesmo, anotando o nome, para participar. E nós temos depois o nosso EAC, em setembro. Ali está a divulgação do Espíritos em Ação, o jornal que vocês têm em mãos. Se alguém não pegou o jornal, temos mais exemplares lá no fundo. E a divulgação do EAC, que vai acontecer na Sorema também, 22 e 23 de setembro. As inscrições são pelo site. Mas se alguém tiver dificuldade com o site, pode falar conosco, que também fazemos. O EAC vai ter uma taxa de R$ 35,00, e nessa taxa está incluso 2 coffee break, um no sábado e um no domingo. No ano passado foram R$ 25,00 e cada um pagou o seu próprio alimento. Este ano vai ser diferente. Os R$ 35,00 inclui os salgados variados que teremos lá. Eu não sei decor agora quais são os salgados, mas são vários. E os bolos à disposição, café, água e suco, que estarão à disposição sem que a pessoa pague. Mas é importante que façamos a inscrição, porque temos que dimensionar a quantidade de pessoas. Então, fizemos, vocês estão vendo lá, inscrições com valor mínimo até 31 de julho. A partir de 1º de agosto, dobra o valor. Por quê? É uma forma que nós encontramos, e tem funcionado bem todos os anos, nesses anos anteriores, de estimular a inscrição antecipada. Nós não podemos chegar à véspera do evento e não saber quantas pessoas vão participar. Porque um evento grande necessita, com antecedência, saber quais são os participantes para ser estruturado no aluguel de cadeiras, na contratação dos alimentos e todas as providências que envolvem um evento desse porte. Nós teremos, o programa já está no site, vocês podem acessar o site que o programa está disponível, mas não colocamos no programa as surpresas que teremos, porque as surpresas são as surpresas, né? Que vão acontecer durante o evento e que nós não contamos antes, justamente para criar algo diferente no evento. Além da programação normal, que está disponível já no site, teremos os exemplos. Então, nós queremos estimular. Aí está o jornal, vocês podem acessar o site, fazer inscrição, etc. E a nossa meta este ano é atingir 1.000 pessoas. Porque é um momento histórico, 150 anos de nascimento de Caibar-Schutel. O evento vai focar na personalidade ímpar deste bandeirante do Espiritismo. Inclusive, aos internautas conectados nesse instante, nós queremos também sugerir que acessem o site www.institutocaibarschutel.org para se informarem e terem à disposição as informações que já estão disponíveis lá. E para encerrar com a nossa gratidão, lembrando o esforço de Caibar-Schutel, eu gostaria muito de pedir a vocês que prestassem atenção na letra desta música, que é a música tema do evento.
E antes, eu gostaria de dizer para vocês que a Thaís Moriyama, que esteve em Matão, aquela psiquiatra jovem e muito simpática que esteve aqui, que nós entrevistamos, quando ela soube do trabalho do EAC, quando ela soube do trabalho do jornal, ela nos doou livros do livro da editora Ideal. Entre os livros estão esses dois. Essas frases que estão aí são desses livros. Destacamos apenas 2 frases constantes dessas obras. Ela nos doou 120 exemplares, com a finalidade de vendermos as obras, para também ser receita para a manutenção do jornal. O jornal é mantido com a venda dos meus livros, né? Em parte, uma parte é patrocínio, que não chega a cobrir o custo do jornal, e outra parte com a venda dos meus livros. Eu acho importante dizer isso, porque muita gente não sabe, né? Então é importante de vez em quando a gente falar isso. Mas a Thaís fez questão de doar 120 livros de títulos variados, inclusive vem aí a Semana Chico Xavier, nós faremos uma das palestras no Allan Kardec, e nós vamos levar livros, porque todos os livros que ela doou são do Chico, da editora Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Na minha palestra sobre Chico Xavier, na Semana Chico Xavier, que será no Kardec, dia 1º, aliás, que está no programa aí, é outro esforço da USE para a expansão do pensamento espírita, nós também vamos levar os livros do Chico doados pela Thaís com esse objetivo, gerar receita para a manutenção do jornal, que, como sabem, vai para o país todo. Então, nós trouxemos esses livros a R$15, estão aí. Aliás, não estão, eu esqueci no carro, eu vou pegar lá. Foi uma falha, eu preciso buscar lá no carro. Mas, enquanto toca a música tema do EAC, eu vou lá buscar os livros para deixar na mesa. Por todas essas razões, eu peço a vocês, muita gente já viu, aliás, isso já foi bastante divulgado, mas prestemos atenção na letra. Gênio lutador, pai dos pobres, Caibar Schutel, espírito do amor, sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Caibar, seu empenho valeu. Com você o espiritismo cresceu. No rádio, revista e jornal, o editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais. Por isso, nós também queremos estender esse convite aos nossos internautas, para que venham a Matão. O evento aguarda a todos nós, nesse momento histórico para Matão, lembrando a figura inconfundível de Caibar Schutel, pelos esforços que ele fez para que esta clareza, este conforto e esta grandeza do Espiritismo estivesse ao alcance e na compreensão de todos nós. Muito obrigado. Muito grato. Alô?
Então, em nome de todo mundo, eu agradeço o Orson pela sua esclarecedora palestra acerca dessa doutrina que tem tanto a nos ajudar a partir do momento que a gente incorporar, né, em atos, em ações, em pensamentos, todos esses postulados do cristianismo primitivo. Sem alongar muito, tá todo mundo com o panfletinho da Semana Chico Xavier. Eu vou deixar para conversar com ela mais, divulgá-la mais na semana que vem, mas que todos coloquem na agenda, né, esses encontros que nós teremos em cumprimento dessa lei municipal aqui em Matão. Se os nossos amigos passistas já puderem se direcionar à Câmara de Passe para a nossa segunda etapa, cabendo a nós essa transição, essa preparação do ambiente para o nosso segundo estágio. Gostaria apenas de deixar no ar, talvez venha uma novidade muito grande para a semana que vem em termos de palestrante. A gente ainda não está confirmado o nome, mas pode ser que a partir de quarta-feira ou quinta nós divulguemos a próxima palestra. Então fiquem de olho nas redes sociais, porque é um grande amigo de São Carlos que pode retornar aqui. Então, deixando só esse aperitivo, que a gente possa fazer a nossa prece. Que o nosso pensamento, o nosso coração se conecte nesse momento com o próprio olhar, com a própria chuva de bênçãos que decai das mãos do nosso Mestre Jesus e se encontra com a nossa cabeça, com o nosso coração, esse fluxo luminoso que nos enche de tanta paz e harmonia, com tanta boa vontade e iniciativa, que nos impulsiona a fazer valer esses pensamentos, essas intuições, esses quadros que nos foram sugeridos nesses últimos momentos, que colocaram essas sementes de mudança, essas sementes de novos comportamentos, de ações que foram sugeridas para que nós adotássemos em nossas vidas. Que já, a partir dessa prece, possamos rogar a Deus toda a paciência necessária, tanto para lidar com as imperfeições dos outros, mas para lidar também com as nossas, que tanto requerem a calma de nossos semelhantes, que lidam com nós todos os dias. Que possamos pedir muita coragem, coragem para levantar a cabeça, coragem para enfrentar os nossos problemas, coragem para viver essa vida de uma maneira digna, pelo caminho reto, talvez um pouco mais difícil ainda para nós que somos tão relutantes em aceitar essa paz do Cristo em nossas vidas. Que possamos ser resignados por tudo aquilo que não passa pela nossa vontade, aceitando essa vontade maior de Deus, nosso Pai de amor, que se importa tanto conosco e certamente tem os melhores caminhos e os melhores conselhos a nos dar. Que sintonizados com toda essa harmonia e paz do ambiente, possamos mentalizar os nossos lares, os nossos queridos amigos e amados que lá ficaram, aqueles que já se passaram dessa vida e se encontram em outro ambiente, desencarnados, mas que continuam sua jornada de evolução rumo a Deus.
que possamos dirigir o nosso afeto, o nosso abraço, todo o nosso carinho e toda a boa vontade àquelas famílias que sofrem, àqueles que receberam uma notícia difícil hoje, aos ambientes dos hospitais com tanto sofrimento e às faixas de guerra em que ainda vislumbram tanto desespero e tanto sofrimento. Que esse bálsamo do Evangelho, que nos acalenta a alma no momento, possa ser compartilhado pelo pensamento agora e pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas relações durante toda essa semana que virá. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades de sermos seus embaixadores na terra, que possamos fazer valer suas promessas e cada vez mais estabelecer uma conexão mais clara, mais límpida e mais fortalecida com o seu amor. Muito obrigado e que assim seja.